moral, então. É porque eu sou vergonhoso. Ítalo, fica aí. Fica aí, você faz cara de bravo, as pessoas vão achar que você é o Eduardo. Ítalo Rodrigues. Ítalo, volta! Eu tô aqui, só que eu tô com a telinha fechada. Já tá transmitindo lá no YouTube, tá? Tá, me diz se tá ok a minha voz, porque tá dizendo que a minha internet está instável. Você tá conseguindo ouvir já a minha voz? Fabi, tá muito boa. A conexão tá boa lá. Tá bom. Tá uma bagunça. Quem tiver com o YouTube aberto aí também, tira o som para não ficar com retorno. Larissa. Já tem alunos. Cadê o Eduardo? Tá, então a gente já pode começar a falar. Boa tarde. Não, boa noite. Boa noite. Vamos começar, então. Boa noite, a gente ainda está esperando o Eduardo K. Seja bem-vindo a mais um programa do Antena Rush. Nós estamos fazendo, então, o terceiro... Tem que baixar o som. Tá, isso. Nós estamos fazendo o terceiro encontro do primeiro... Seja bem-vindo. Vocês estão vendo no vídeo, é isso? Nós estamos fazendo, então, baixa o som. Se o Arthur ou o Guto tiverem com o YouTube aberto, tenta fechar o YouTube e só assistir pelo Zoom, porque senão fica dando retorno para a Fabi e ela não consegue escutar. Fechar o YouTube, né? É melhor, né? Não dá confusão, né? Tá bom. Deixa baixinho. É isso? Deixar baixinho. Olá, acho que o Eduardo está chegando. Eduardo, olá. Welcome. E aí? Deu. Então, a gente já está no ar, vamos começar. Ítalo, se você quiser agora ficar no... Então eu vou começar. De novo, boa noite. Bem-vindo ao canal Antena Rush. Hoje é o terceiro encontro. Gente, algum de vocês está com o áudio ligado? Está com o áudio... Então eu vou começar. É que eu não estou conseguindo falar porque um de vocês está passando o som, entendeu? Tá, acho que agora melhorou. Então, gente, é o seguinte, nós estamos hoje fazendo parte do terceiro encontro do primeiro workshop de ArtSat no INPE. Esse workshop, ele é feito pelo programa que a gente criou dentro do INPE, chamado SACI, que é Subjetividade, Arte e Ciências Espaciais, que é uma plataforma de pesquisas em arte e ciências, né, em ciências espaciais, e um programa de residências julho do ano passado. A gente já teve dois artistas residentes, teríamos mais esse ano, mas por conta da pandemia não conseguimos fazer, e esse workshop também seria feito no INPE, é um workshop de arte de satélites voltados para artistas, mas nós tivemos que realizá-lo online, porque ele não, por causa da pandemia. Só que ele tem duas partes, uma é mais reservada e outra é aberta. A reservada é para quem se inscreveu no ArtSat. Então, as pessoas que se inscreveram, eles estão fazendo encontros todas as segundas-feiras. O Lázaro Camargo é o instrutor de satélites,
E então esses participantes estão todos juntos, né? A gente faz nessa plataforma mesmo. Todas as segundas-feiras os encontros, são cerca de 24, 25 participantes. A outra parte do curso tem esse formato aberto, que é discutir arte, ciências espaciais, arte ciência, arte e tecnologia de forma mais aberta, para que se amplie o público, onde a gente traz convidados, fala com as pessoas, elas mostram seu trabalho, a gente discute a questão ética, estética, política das artes e ciências contemporâneas e também históricas. O Cube Design é uma competição de nanosatélites que tem no INPE e que o Ítalo tem sido nosso parceiro, que é um dos organizadores. E o Cube Design, então, é parceiro desse projeto do primeiro workshop de ArtSat no INPE. A competição seria em julho desse ano, mas não pode ser feita porque por conta da pandemia. Então, está sendo online vários desses programas. Então, isso aí é o Antena Rush. O canal Antena Rush é um canal que pretende continuar depois, todas as terças-feiras, depois que passar esses 10 primeiros dias de encontro do primeiro workshop de ArtSat, onde a gente pretende continuar lançando outros projetos, arte e sensoriamento remoto, discussões sobre camadas terrestres, mudanças climáticas e todas essas questões que envolvem aí os estudos das ciências espaciais. Mas eu quero falar um pouquinho, então... meu nome é Fabiane Borges e eu sou apresentadora do canal. Sou psicóloga clínica, meio artista, meio curadora, articuladora de redes como Tecnoxamanismo, que é tecnologia e conhecimentos ancestrais, e Comuna Intergaláctica, que é festival de arte e ciências espaciais. Agora, nesse momento, faço pós-doc em engenharia e tecnologia espacial no INPE e acho que eu caí. Vocês estão me ouvindo? Sim, Agora voltou. Tá. Quando cai, me avisa. Eu quero falar um pouquinho dos nossos convidados, que hoje a gente está com um grupo muito especial. Eu ia chamar todos de pioneiros e pioneiros. O Guto Lacaz me proibiu, disse que ele não é pioneiro, que ele faz parte de uma tradição. Então, vamos falar da tradição hoje. Mas eu queria falar do Guto Lacaz, apresentar primeiro ele. O Guto Lacaz, então, é arquiteto da FAO, São José dos Campos, e artista plástico. Ao procurar a biografia dele na internet, eu achei uma belíssima apresentação no Wikipedia, que diz assim: o Mago Lacaz. Guto Lacaz é, antes de tudo, um mágico ou mago, lida com as formas e, ao mesmo tempo, as formas lidam com ele. Sei que é criador de sonhos, tem a inocência terrível dos gênios e dos anjos rebelados contra a rotina. Na Idade Média, causaria perplexidade aos doutores da Sorbonne e conseguiria atravessar no bojo dos seus inventos as fogueiras da Inquisição. No romantismo, seria homem das barricadas ou habitante dos domínios sobrenaturais. Há nele curiosa simbiose do misticismo com a ciência. Lida com os elementos, com a religiosidade de um alquimista e o espírito indagador da mecânica quântica. Às vezes é o trovador do castelo perdido, outras o menino que inventa, no fundo do quintal, o alçapão para caçar nuvens. Ludicamente, leva a vida a sério, sabe que somos peças num jogo de xadrez e oferece um anel à mão que joga com os nossos destinos. Esse é meu amigo Guto Lacaz. Então, o Paulo Bonfim escreveu isso. Eu apresento assim, então, o Guto para vocês, porque acho que vai ser a forma menos polêmica de apresentá-lo. Deixa eu ver aqui se está todo mundo me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo, né, gente? Tá, eu tô. Tá, porque a minha internet está mostrando instabilidade, eu estou meio ansiosa com isso. Deixa eu apresentar
os outros dois. Daqui um pouquinho já estou passando para os nossos convidados. O Arthur Matucci também pediu para eu não exagerar. Eu peguei a biografia dele, procurando na internet hoje, e achei umas coisas, e ele disse, mas isso eu não faço mais e tal, então eu vou ler só algumas coisas. Ele é professor da ECA, da USP, né? Escola de Comunicação e Artes. Ele também é professor de um núcleo novo no USP chamado FEFELESH, FEFELESH não, Diversitas, que é FEFELESH USP, que é voltado para questões de minorias, para justiça social, para indígenas, para movimento negro. É um curso que oferece 80% de cotas para étnicas, né? Para negros, para indígenas e também para imigrantes. Então, é um curso que está assim, sendo bem vanguarda nesse sentido. O Arthur também é artista plástico, é performer, organiza eventos de telearte, é filósofo da comunicação, organizador de simpósios nacionais e internacionais, trabalha com arte e tecnologia, telecomunicações e artes, televisão interativa, arte performance, história da arte, arte combinatória, direitos autoral e criação textual computacional. Já participou de muitas bienais, e tem um trabalho principalmente, que eu gostaria que ele falasse, de física, de ficção científica. E também quero falar do Eduardo K., que foi convidado meio em cima da hora, mas aceitou com bom grado, então a gente agradece muito a presença do Eduardo, que aceitou estar aqui com a gente. Contato de Eric Felinto, se eu não agradeço ele, ele me mata. Eric, um beijo para você. Então, é carioca, artista contemporâneo, pioneiro da arte digital, arte holográfica, arte da telepresença e bioarte. Se formou em comunicação social na PUC, do Rio de Janeiro, e depois foi estudar na Escola de Arte do Instituto de Chicago, SAIC, School of the Art Institute of Chicago. O Eduardo K., então, é muito conhecido por seus trabalhos em arte performática, poesia holográfica, arte interativa, arte telemática, arte transgênica e, nos últimos anos, arte espacial, que é o que também aproxima ele aqui da gente. Ele é particularmente conhecido por seus trabalhos que integram biologia, política e estética. Então, esses são os nossos convidados. Super feliz de começar essa conversa aqui. Eu queria dizer como é que vai funcionar. 15 minutos. 15 minutos para cada um apresentar um pouco do seu trabalho. E depois a gente vai abrir a conversa entre nós e o público. Tá bom assim para vocês? Vamos começar com o Guto, então, o Guto Lacaz, o mago, ou mágico. Guto, com você. Eu queria agradecer seu convite, Fabi. Estou muito honrado em estar ao lado de Arthur Matucci e Eduardo K., que são artistas que eu admiro. E tinha o Ítalo aí, mas o Ítalo fugiu, né? Então, eu vou mostrar umas imagens de trabalhos voltados para o espaço. Foi o tema que você nos proporcionou. Embora eu nunca tenha feito nada com satélite, estou esperando esse daí ficar pronto para propor o projeto, eu vou mostrar algumas imagens de trabalhos que são relativos ao espaço. Esse aqui, já dá para ver o desenho na tela? Tá, Fabi? Estou vendo aqui. Está aparecendo? Não, ainda não. Não? Não, você tem que botar share screen. Espera aí, já começou a dar zica. Tu botou share screen? Não, pois sumiu aquela primeira tela. Eu estou... Tá. Tem uma telinha que é onde você se vê, aí tem share screen verde, lá embaixo. Deu certo.
Isso. Agora foi. Deu para ver? Vocês estão vendo a imagem? Você está compartilhando a tela, está aqui. Como assim? A imagem já apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, esse aqui é um projeto que foi feito para o chamado Cosmos, um passeio no infinito, da década de 80, a convite do Sesc Carmo, que tinha uma série de eventos chamado Cosmos. E eles me ofereceram uma sala bem grande para fazer uma instalação. Então, eu fiz uma instalação cinética com esse equipamento aqui, que é um tubo, com outro tubo telescópico. Aqui tem um parafuso que pode girar esse braço em qualquer direção. Então, essa peça eu fiz 50, né? Um motor de 5 RPM. Aí, essas peças são dispostas no espaço dessa forma aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, aqui tem uma passarela que os visitantes... Essa aqui é com luz de serviço, né? Então, aqui tem esses equipamentos que eu estou mostrando para vocês. Eu posso colocar em qualquer altura, em qualquer direção. E na ponta tem duas ou mais esferas de isopor pintadas com corante óptico, que é uma tinta que eu ganhei de um laboratório, que ela é fluorescente à luz negra. Então, quando apaga a luz de serviço, fica tudo escuro, o visitante só sente o piso tátil, né? E aí é muito bonito porque eles acabam não vendo o equipamento e vão só ver o movimento das esferas, né? Aqui é uma foto do Rômulo Fialdini com o obturador aberto durante um tempo. O que se via era o contrário disso, era um movimento muito sutil dos corpos celestes. E no ano seguinte eu consegui do Fábio Magalhães autorização para montar no MASP, na sala do primeiro andar. E aí eu produzi mais 50 pedestais e foi um grande sucesso. É o Cosmos, um passeio, e a trilha sonora, que é uma trilha bem abstrata, muito bonita, do Mário Manga. Agora eu vou mostrar, deixa eu ver qual aqui. Esse aqui, que é o Pororoca. Pororoca é feito com 3 cruzetas. Essa parte preta aqui é uma cruz de metal com 3 metros. E tem esse arco e o arco do lado de lá. E esses 2 arcos fazem a cruz ficar suspensa no espaço. É baseado numa autopeça que tem nos automóveis, que é a cruzeta, que transmite do motor para o eixo cardan, que é uma escultura cinética pronta já, mas aí eu dei uma estetizada nela, né? Fiz na forma de arco, assim, que fica muito bonito. Aí eu ampliei essa ideia para 3 metros e foi feita no Sesc Pinheiros, em 2014. Ficou muito bonito. Aqui tem um motor com uma caixa de redução e o conjunto gira a, acho que 5 RPM também. Então, vocês veem a posição dos pés, vai fazendo um arco, né? Então, é uma escultura bonita que ela tem um desenho assim, e ele é bem devagarinho, e dá para até dançar um balé aqui entre as... No YouTube vocês vão ver lá, coloca Pororoca, que é o título que ela ganhou, que é o encontro de 2 arcos, né? Aqui são de 3. Aqui vocês veem a quantidade de peças que ela
Esse daqui é o seu Tirso, que montou a peça, a equipe do SESC. E aqui é um kit, né, com 3 cruzes, 6 arcos e as peças complementares aqui. Agora eu vou mostrar esse aqui, que é o Adora Roda. É um palíndromo, Adora Roda, uma escultura que eu queria fazer há muito tempo dentro da Oficina Cultural Oswald de Andrade, mas nunca deu certo lá. E aí, acho que em 2014 também, 15 ou 16, a Elo 3, que é uma empresa de eventos, me convidou para fazer uma escultura, participar da Mostra 3M de artes. E aí eles davam 120 mil reais para fazer uma obra. Aí eu logo pensei em fazer essa aqui. E aí meio que deu certinho o dinheiro, assim. Acabei ficando com a peça, né? Quase não ganhei nada, porque o custo da peça passou de 110. Ficou uma peça muito bonita e muito interativa. Eu vejo esse garoto, essa menina, essas crianças, e a peça era girada pelos próprios visitantes, né? Aqui tem outra mais bonita, que mostra... Aqui, ó. As crianças se penduravam e faziam a roda girar, né? Não teve nenhum acidente, foi super bem recebido. Aqui eu vou mostrar o giroscópio. Eu fiquei 10 anos tentando fazer um giroscópio. Será que ele entra? Ah, vai entrar. Ready? Yes. Eu sou fanático por giroscópio. E esse eu desenhei, pedi para o meu mecânico construir. Bacana. O mecânico chama-se Yasuyu, que ele é um japonês, que ele é mestre em mecânica. E agora, para terminar... aqui tem uma outra visão bonita da pororoca, dá para ver mais o desenho dela. Assim. E agora, para terminar, eu vou mostrar esse aqui, que é uma brincadeira entre o Isaac Newton e o Albert Einstein. Então, ele chama-se gravidade-relatividade. Então, aqui está a maçã com o vetor mostrando a queda dela, que é um fenômeno que diz a lenda que caiu na cabeça do Isaac Newton e que ele teve o insight da lei da gravidade. E aqui a maçã aparece de novo na massa da equação E igual a mc ao quadrado. E aqui, para terminar, a Lua, que eu mostrei agora esse ano na Chácara Lane, na exposição Allegro. Tem uma correia, um motor, e depois desce a correia e faz a Lua girar. E aqui tinha uma projeção de um ponto luminoso, como se fosse um OVNI. E você podia dar a volta por trás, né, e ver o lado Dark Side of the Moon. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Lacais, vamos descompartilhar a tela agora? Vamos. Deixa eu só fazer que abriu tantas telas. Muito legal. Por isso que você é conhecido como artista mecânico também, né? Eu sou eletromecânico. Que eu uso muito motor. Artista né? eletromecânico. Motor elétrico e depois composições mecânicas. Muito legal. O pessoal
o pessoal que está nos assistindo já está ali falando várias coisas no chat do YouTube. Se vocês quiserem também, de vez em quando, falar com eles, mandar uma mensagem por ali, também está valendo. A mensagem é obrigado pela presença. Eles estão falando várias coisas aqui. É muito bonito, uau! Muito legal, nossa, o pessoal está empolgado. Oba! Viva, viva, boa noite, que bonito. E assim vai, vários comentários. Arthur, vamos passar para você agora. Você pode falar um pouquinho do seu trabalho e depois a gente abre um pouco a discussão. Pode ser? Você tá com o áudio fechado. Isso. Agora estou aberto. Isso. Então, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse evento excepcional, iniciativa da Fabiane Borges, na companhia do Eduardo e do Guto. Então, é uma honra para mim. Obrigado. Bom, olha, eu gostaria de falar um pouco da minha ficção científica, né? Mas também falar de filosofia, falar desse trabalho que eu estou realizando na USP. Espera aí, que eu tenho que compartilhar a tela. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim. E agora com a tela inteira, né? Bom, então, esse meu trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente, eu chamo de alterciência. E seria uma maneira de dizer uma proposição conceitual para uma outra ciência contemporânea. E atualmente eu estou ministrando um curso de pós-graduação no Diversitas, da FEFELESH, da USP, sobre esse tema. E aqui à esquerda vocês veem um trabalho de arte que eu fiz há muitos anos atrás, que é um personagem com uma luz, né? Quer dizer, uma imagem do meu trabalho de arte ligado com ficção científica. Então, na minha ficção científica apareceu esse conceito, esse lugar que é o planeta Mega e uma crítica da ciência que estaria sendo produzida, realizada no planeta Mega. E esse meu trabalho descreve a trajetória de um personagem chamado Atar Svort, que seria o meu alter ego. E esse personagem, ele toma conhecimento que essa chamada ciência mecânica, ela faz experimentação científica, né, produzindo tortura e matança contra sujeitos humanos, maquínicos e animais. E esse personagem, ele acaba tomando contato com uma emissão que se chamaria reverberação bissolar. E ele toma contato com uma reverberação que vem de Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol e é uma estrela binária. E, na época, no final da década de 70, eu morava na Califórnia, em San Diego, e eu fiquei muito impressionado com essa, digamos, descoberta de que a estrela mais próxima do Sol era uma estrela binária. E daí toda essa ficção surgiu na minha mente e eu imaginei essa mensagem de Alpha Centauri.
E a maneira que eu escrevi essa mensagem foi usando uma multiplicidade de línguas, tipo o sânscrito, o tupi-guarani e também inglês, português e neologismos que eu criei. E então esse personagem, ele recebe essa mensagem e ele recebe essa inspiração para lutar contra a experimentação científica, né, do planeta Mega. E naquela época, para mim, isso era uma coisa muito importante, porque eu estava começando a me conscientizar que eu devia lutar contra a experimentação científica com animais na Terra. Então, para mim, eu queria mostrar que se uma raça alienígena fizesse a mesma coisa com os homens, como que os seres humanos reagiriam. Mas, de qualquer modo, surgiu toda uma ficção, né, que, assim, personagens e tudo. E essa seria uma das frases em que... o Ataris Vorti, ele é esse personagem, quando ele chega no centro decisório do planeta Mega, ele exige que um moratório seja imposto sobre a experimentação científica no planeta Mega. Mas o Conselho Central, o Megaloconcilium, se refere a ele como um invasor e ordena que ele retorne. E responde da seguinte maneira: a ciência absoluta do planeta Mega é fundamentada nas prerrogativas da megalógica e da razão megamatemática. A finalidade última de nossos esforços está além da compreensão humana. Proposições que afirmam que anima-criaturas têm direitos devem estar isentas da experimentação megafísica estão eliminadas. A inteligência integrativa determina que a ciência de Mega tem acesso a todos os meios necessários. O Megaloconcilium, decidindo através das prerrogativas da megamatemática, confirma a supralógica da experimentação com humanos, animais e máquinas. Então, para mim, isso é um retrato da ciência que se produz hoje ainda no planeta Terra. Que os cientistas são totalmente insensíveis a qualquer pedido de clemência, de misericórdia com os animais e também com os homens, né? Que hoje a gente se sabe que a ciência já experimentou e provavelmente continua experimentando também com seres humanos. Então, aqui seria, assim, dentro da minha ficção, a espécie de experimentos que os seres humanos sofriam no planeta Mega, né? A degradação, o especicídio, o organicídio, a depredação. Bom, para mim, a frase central dessa história é essa que está aqui em cima, que é o seguinte: o personagem diz o seguinte: eu conheci o sistema bisolar, eu experimentei minha polaridade interna. Então, para mim, essa é a frase central dessa narrativa e é o contato que o personagem teve com a estrela binária. E eu entendo assim essa história, né? A trajetória de Ataris sugere que, para tornarmos consciência de Alpha Centauri, temos que expandir nossa consciência além do sistema solar. Esta intensidade traria uma superação da racionalidade científica que eu critico e conduziria o planeta para a dimensão préternatural. A correlação entre um evento cósmico e uma introvisão pessoal estão no centro desse projeto poético-ficcional
mas também altercientífico e político. Então, essa é a minha narrativa, né? E essa narrativa foi publicada nesse livro, né, em 2014, que se chama Atarisvort no Planeta Mega, Jornada para Alpha Centauri. E nessa mesma coleção, que são 3 livros, esse é o número 1, que chama Cadmon Vort, o número 2 é Atarisvort, e, infelizmente, esses livros não existem nas livrarias, por algum motivo, e esse terceiro se chama Ion Postioma, um experimento de criogenia. Então, eu queria falar um pouco desse experimento de criogenia, que o personagem que se chama Ravati ou Tavar, que ele tem uma personalidade dupla e invertida, ele é um ser humano que está sofrendo um experimento de criogenia. E, no futuro mítico, a criogenia já seria realizada com seres vivos e conscientes. Então, e ele é um prisioneiro da ciência também. Num determinado momento, ele deseja morrer, porque, como ele está vivo e criogenizado, para ele o tempo não passa, porque todos os tecidos dele estão congelados. E, para mim, o que aconteceu é que eu comecei a imaginar, né, o que seria um ser humano viver num ambiente extremamente gelado, né, num experimento de criogenia enquanto a consciência ainda permanece. E daí eu fiquei estimulado e eu passei por uma experiência que eu acho muito interessante, que era uma experiência de psicoterapia em que eu fazia vivências de vidas passadas. E numa dessas experiências eu me propus a escrever o texto final do Ion Postioma. E daí eu imaginei, né, durante essa sessão terapêutica, que eu vivia num continente gelado, né? E de repente, para mim, surgiu uma ideia que eu acho interessante, que eu chamo de vita-formação. A ideia de vita-formação é que o ser humano poderia colonizar outros planetas do Sistema Solar através de ondas de rádio, enviando códigos genéticos através de ondas de rádio para outros oceanos do planeta, do Sistema Solar, melhor dizendo, né? E hoje já se sabe que alguns planetas do Sistema Solar têm água, como Marte, tem água subterrânea. O planeta Ceres, que é um mini planeta, também tem água. E se sabe que a lua de Júpiter, chamada Ganimedes, a lua de Saturno, chamada Encelado, e provavelmente Urano e Netuno também tenham continentes congelados. Então, para mim, essa ideia da vita-formação, eu achei muito interessante de imaginar que, no futuro, o ser humano ia poder emitir, através de ondas de rádio, códigos de animais e fazer com que esses animais nascessem em outros mares. E uma vez eu não sei se vocês já ouviram dizer desse conceito que chama terraformação, que eles pretendem, por exemplo, estudar a fisicoquímica de um planeta como Marte ou transportar até lá outras substâncias químicas para que essas substâncias produzam uma mutação na superfície do planeta e ele fique mais acessível à vida humana.
ou, eventualmente, essas substâncias vão ser transmitidas por ondas de rádio, ou a onda de rádio vai transformar a substância do planeta destino, receptor. Bom, deixa eu ver nas minhas anotações o que mais que eu queria transmitir hoje. Então, para mim, essa ficção, né, que é a Alpha Centauri, Stella Binara, que é uma proposta que eu acho que, nesse momento em que eu escrevi essa história, eu concebi essa ideia de alterciência. E, para mim, assim, eu sou extremamente crítico da ciência atual. Eu acho que a ciência, por exemplo, ela, com essa pretensão de racionalidade, ela procura controlar a qualidade de racionalidade de todos os seres humanos. Quer dizer, se um ser humano não aceita a matança de animais para fins de ciência ou para fins de alimentação ou indústria, ele seria um ser irracional. Eu acho que aqueles que defendem os animais, que defendem uma ética da ciência, que defendem uma evolução humana, são suprarracionais. A alterciência seria suprarracional. A alterciência seria a construção de uma nova dimensão do conhecimento, uma ciência que respeita a vida e não estrangula a vida. E uma questão que surge é como que essa ciência seria validada. Então, eu tenho discutido essa questão da legitimação da alterciência, né, com a professora Vanessa Lopes, que está dando esse curso comigo na USP, também com o professor Valdemar Zetzer, do IME, e também com meu amigo Antônio Rodrigues, que também está participando. E uma das propostas que surgiu das nossas discussões é que a gente pode criticar a ciência e falar que a ciência atual é ilegítima, porque o planeta está sendo destruído. O que a ciência produz e aplica contra os animais, contra os humanos e contra o próprio planeta, retira a legitimidade do conhecimento que o ser humano está produzindo. Enquanto que os indígenas, que não têm uma tecnologia supostamente tão avançada, mas o que os indígenas fazem com a floresta, com a terra deles, não é a destruição, é a preservação. Então, a preservação do planeta seria uma maneira de legitimar uma alterciência. Então, eu não sei se eu tenho mais alguns minutos, ou que tempo que eu estou. Eu acho que deu por enquanto, depois você continua a pregação. Tá bom. Então, eu queria terminar falando que a minha concepção do cosmos, da viagem, é uma concepção também fundada na ética e no mundo imaginal, que eu acho que tem uma dimensão da imaginação humana que ainda não foi totalmente conhecida nem desenvolvida, que é esse mundo imaginário conectado com a espiritualidade. Então, quando o ser humano começar a desvendar a espiritualidade conectada com a imaginação, né, o ser humano vai iniciar uma verdadeira tecnologia. Então, para mim, a conquista do espaço pelo homem seria a pré-história do conhecimento que o ser humano pode ter do universo, do cosmos e principalmente de si mesmo. A conquista do cosmos é, na verdade, uma metáfora para a conquista da mente humana. Né? É a mente humana que é infinita. As estrelas, o cosmos, existem para o espírito humano.
né? E para o espírito dos animais também. Obrigado. É isso. Valeu. Só para de Aí. compartilhar a tela. Pronto. Muito legal, Arthur Matuque, então, falando em alterciência. Acho que tem bastante coisa para discutir ainda que foi falado, mas aí a gente vai passar para o Eduardo K para se apresentar também, falar um pouco, e depois a gente abre para uma conversa entre nós, o público, etc. Tá bom? Eduardo K, então, por favor. Boa noite, Fabi, boa noite, Guto, boa noite, Matuque, todos que estão conosco. Um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tentarei ser bem breve. Esse ano, 2020, eu celebro 40 anos de carreira, então é uma trajetória aí de várias décadas. E eu diria que, no que conecta com o nosso tema aqui, no começo da minha trajetória, em 82, por exemplo, eu começo a trabalhar com mídia digital, em 83 com mídia holográfica, em 85 online, em 86 com telepresença e assim por diante. Então, nesse desencadear dos processos, logo no comecinho dos anos 80, em 82, por exemplo, eu tinha 20 anos, né? Então, um artista jovem, começando, e eu me fiz 3 perguntas fundamentais que, de certa maneira, pautaram esses 40 anos de carreira, toda a minha trajetória até agora. De um lado, se observarmos aí eu digo realmente toda, a totalidade da história da arte e de toda a produção da arte até aquele momento, quando eu me coloco essas perguntas, em 82, 83, toda a produção artística da humanidade ocorreu sob a força da gravidade. Desde a primeira produção na primeira caverna até uma pintura feita na Albânia naquela manhã de segunda-feira de março de 82, tudo ocorre sob a força da gravidade. Então me perguntei como seria a arte, a poesia, se nós pudéssemos superar essa limitação. Um outro aspecto fundamental da arte é que a arte sempre foi feita para humanos e por humanos. Me perguntei, então, e se nós pudéssemos, de um lado, trazer o universo sensorial do não-humano para a experiência humana, reconhecer a experiência estética no não-humano e, ao mesmo tempo, criar obras de arte para não-humanos? Então, essa foi uma segunda pergunta. E a terceira colocação que eu me fiz nessa época, 82, 83, foi, mesmo quando nos anos 60 se falava na questão da arte da vida, se falava em trazer a arte para a experiência do cotidiano. Não se questionava a vida na sua dimensão biológica, metabólica. Então eu me perguntei, se a arte tradicionalmente ela se concentra na produção de objetos inertes, que podem circular no cotidiano ou não, como seria se a arte fosse ela mesma viva no sentido de que ela tivesse um ponto de vista, uma perspectiva que fosse dela própria e não a ela atribuída, ou seja, a obra de arte fosse ela biologicamente viva no sentido literal e não no sentido alegórico, metafórico, representacional. Então, essas questões que o jovem Eduardo se colocou aos 20 anos de idade, 21 anos de idade, pautaram toda a minha trajetória até aqui. Eu invento a poesia holográfica em 83, produzo em São Paulo, no Brooklyn, no laboratório que havia lá, o meu primeiro poema holográfico. E depois, no MIS de São Paulo, eu vou fazer a minha primeira exposição de poesia holográfica em 85. A Folha deu uma matéria bacana, no MIS, a Poesia do Futuro. E, inclusive, essa história um pouco está contada aqui nesse livro meu, que é o Luz e Letra, que são os meus escritos, saiu pela editora Contracapa em 2004, se eu não me engano. Esse livro, Luz e Letra, ele compila toda a minha produção de textos de reflexão dos anos 80. Ele é focado nos anos 80, e esses textos saíram quase na sua totalidade ou na Folha, ou no JB, ou no Globo. Eram textos de intervenção
na imprensa para colocar essas ideias novas para circular. E eu comecei, então, quando eu invento a poesia holográfica em 83 e faço o meu primeiro poema holográfico, e faço a exposição no MIS de São Paulo em 85, um dos fatores que me levaram a criar a poesia holográfica é a noção que eu desenvolvi do gravitropismo. Eu digo que a linguagem é gravitrópica, porque se você observar bem os sistemas sociais de escrita, não estou falando das exceções que se pode fazer tipograficamente de fazer um texto subir de baixo para cima, mas estou falando dos sistemas sociais de escrita. Todos os sistemas sociais de escrita são gravitrópicos. O português, por exemplo, vai da esquerda para a direita e desce. O hebraico, o árabe vão da direita para a esquerda e descem. E os sistemas ideográficos, chineses, japoneses, eles são verticais, mas eles começam no alto e descem também. Então, a expressão visual dos sistemas sociais de escrita são gravitrópicos, eles seguem, né, a ação da gravidade. E a poesia holográfica, como eu a inventei, ela é escrita pela luz, é a luz escrita no espaço-tempo. Então, os poemas holográficos eles flutuam no espaço-tempo, eles se transformam no espaço-tempo. E, é claro, tudo que está na Terra segue a ação da gravidade. Mas, do ponto de vista da percepção, nós estamos falando de física, do ponto de vista da percepção, como o poema holográfico ele se escreve com luz, e a luz é feita de fótons, e os fótons são partículas sem massa, é possível trabalhar o texto como se ele não tivesse a ação da gravidade, ou seja, criar poemas antigravitrópicos, em que a linguagem é antigravitrópica. Então, esse era um primeiro impulso, digamos assim, para além da ação da gravidade, que me leva a inventar essa nova forma de poesia. E é nessa época, indo mais além da linguagem, que eu começo, então, a pensar de maneira consistente no espaço. Aqui, no Luz e Letra, vocês vão ver, por exemplo, um texto que eu escrevi sobre arte satélite em 85, saiu na revista Módulo, né, que é a revista de arquitetura que era muito conhecida, que o Niemeyer havia fundado. E depois tem um outro texto em que eu aprofundo um pouco mais, mais longo também, na questão da arte de satélite. É um texto mais longo que circulou de mão em mão e por outras vias. Então, eu venho perseguindo essas questões desde 83, de uma maneira muito pragmática. Mas, e essas questões ligadas ao humano e ao não humano, e à criação da vida e da telepresença, elas estão totalmente documentadas e refletidas nesse livro meu, que é o Telepresença e Bioarte, que foi publicado pela EDUSP, está disponível aí amplamente. Então, esses dois livros juntos compilam anos 80 e os anos 90 com a virada para o século XXI. Então, a totalidade da reflexão está aí. Então, essas questões me informam, né, me impulsionam desde essa época. E, em 2007, finalmente, eu me torno artista residente na Agência Espacial Francesa, no seio da qual eu trabalhei por 10 anos nessa capacidade, até que, finalmente, realizei essa visão que eu persigo desde 83, que é, efetivamente, de criar um poema fora da Terra, que foi realizado com a colaboração de um astronauta francês na ISS, né? Em órbita, na Estação Espacial Internacional, fora da Terra. E um aspecto interessante desse trabalho é que a obra não foi fabricada na Terra e levada para o espaço, ela não foi feita na Terra. Fazia parte do meu protocolo, da minha visão, de que a obra nascesse, assim como se fala hoje em Born Digital, né, uma obra que nasce digital, eu queria que essa obra fosse Born Spatial, que ela já nascesse fora da Terra, porque eu estou convencido de que mais e mais nós, que não somos especialistas, teremos acesso às condições do espaço fora da Terra, e no momento que isso ocorre de maneira regular e frequente, surgirá uma cultura espacial. Não a cultura espacial que nós conhecemos de Guerra nas Estrelas, Perdidos no Espaço, essa que nós fazemos na Terra, mas uma que vai surgir fora da Terra para aqueles que vivem fora da Terra e que será específica desse ambiente, que é, por definição, em gravidade zero. Então, esse trabalho, que se chama Telescópio Interior, ele foi, inclusive, exibido no Rio de Janeiro. Eu fiz uma individual na Galeria Luciana Caravello, que era no Rio de Janeiro, agora em São Paulo,
e uns 2 anos atrás eu fiz essa exposição, até a Folha também deu uma matéria de página inteira. Essa obra, Telescópio Interior, Inner Telescope, em inglês, né? Telescópio Intérieur, em francês, porque foi todo desenvolvido na França. Essa obra ela nasce fora da Terra, então ela é simbolicamente também um primeiro passo deste fazer a arte, deste produzir a poesia antigravitrópica fora da Terra, porque eu estou convencido de que uma vez que nós passemos mais tempo fora da Terra, surgirá uma cultura, e onde há humano, onde há cultura, certamente, esperemos, certamente haverá a arte e a poesia. Terminou? Por hora, né? Você quer mostrar uma imagem do telescópio interior? Se você quiser mostrar, fique à vontade. Podemos convidar a todos, né, que estão conosco de visitarem o site também, que é, meu nome é Eduardo K, que é KAC, então o site é ekac.org. E logo assim que você vê logo na primeira página, tem um link para a obra na Estação Espacial Internacional, ali no meio está escrito ISS, Telescópio Interior, ISS, você entra e tem tudo ali. Tem os artigos do New York Times, tem vídeo, tem várias coisas. Quem quiser ver um clipe assim um pouco mais longo, pode ir no site da Ars Electronica, né, que é o Festival Internacional de Arte Tecnológica, e na contribuição de Chicago, a versão de 2020, tem um fragmento de 3 minutos de um vídeo meu mais longo, de 12 minutos. Lá vocês podem ver um fragmento de 3 minutos da obra sendo feita, ela navegando as correntes de ar da Estação Espacial Internacional e chegando na cúpula com a Terra ao fundo. Eu vou mostrar aqui rapidinho só umas imagens que eu peguei no Google mesmo. Perfeito. É um trabalho bem simples, né, Eduardo? É um trabalho bem simples, mas que cria assim uma... Eu ia te perguntar se você acha que é uma arte além de espacial, um poema espacial, além disso uma arte conceitual, porque é a arte espacial mais barata que já houve, né? Geralmente o pessoal faz artes muito caras. O que você me diz? Vi? Conceitual não, porque remete à prática dos anos 70, que privilegiam a ideia sobre a realização, e para mim só interessa os fatos. Para mim só interessa a obra feita de fato, que tem uma dimensão material específica, que nesse caso é a gravidade zero, a sua interação com as correntes de ar invisíveis da Estação Espacial Internacional, a sua relação com o planeta Terra no fundo, a sua interação com a mudança luminosa constante, porque são 16 voltas em torno da Terra a cada 24 horas, então há uma mudança a presença forte do Sol, uma experiência da luz do Sol que nós não conhecemos aqui na Terra, por causa de todos os filtros que ocorrem, as interações no ambiente da Estação Espacial, tudo que ocorre, o aspecto lúdico do astronauta que, de certa maneira, foi o meu avatar no fazer da obra, mas ele se torna também o primeiro leitor, né, o primeiro observador, o primeiro participante da obra. Então, há várias outras dimensões que são irredutivelmente ligadas a essa condição material específica da gravidade zero, e por isso não é conceitual, é antigravitrópico, é específico dessa materialidade. Muito bem. Eu adorei esse trabalho, viu? Quando eu vi pela internet, quando você me mandou, eu falei, como é que ele teve uma ideia tão simples num universo tão complexo, né? E meus parabéns, viu? Se eu puder um dia copiar e vender, eu vou fazer isso. Eu fiquei com a mesma sensação, né? Fazendo um estudo, lendo inclusive o manifesto, eu fiquei pensando, é uma ideia brilhante, é simples, é 2 folhas de ofício e uma tesoura, não precisou de nenhum gasto, porque tem artistas que gastam milhões assim, para fazer obras espaciais, e consegue botar em xeque, né, a dimensão mesmo, eu nem sei que dimensão, mas assim, para mim, por exemplo, eu fiquei muito pensando, é mesmo, né? Que poesia que pode ser originada num ambiente sem gravidade, como que ela
como é que ela se movimenta, o que ela diz. Realmente muito simples, é impressionante a simplicidade e a profundidade também que causa. Tanto é que foi Como é que foi sucesso. foi recebido pela comunidade astronáutica? Olha, trabalhar nesse ambiente é complexo porque você tem tantas burocracias, há tanto em jogo, né? Porque é um ambiente em que a imagem pública das instituições pesa muito, né? Se, por um lado, os museus hoje, literalmente podemos dizer, né? A situação dos museus em outubro de 2020 ficou ainda mais fragilizada do que já estava antes. Então, as instituições museológicas se preocupam naturalmente muito com a sua imagem, como é que vão ser recebidos pelo público. Agora, no caso das agências espaciais, você está falando de verbas monumentais, as questões políticas, então há muito detalhe, né? Que você tem que navegar. Então, por isso também uma das razões pelas quais demorou um pouco. Mas, uma vez feito isso com muita paciência e perseverança, eu acho que, da experiência que eu tenho, houve uma recepção positiva. Inclusive, uma exposição que eu fiz, dois chefes de agências espaciais, por acaso, se encontravam presentes, e os dois, então, viram a obra e se mostraram satisfeitos. Mas a obra não tá a serviço de nenhuma causa, né? Ela não promove assim, uma visão particular de um projeto de conquista espacial, ela não se alinha com essas narrativas, né? O meu interesse decorre desses 40 anos de trajetória, é bem subjetivo, mesmo porque a obra assume a existência de um observador que está também em gravidade zero, né? A obra não pode existir na Terra, porque essas duas folhas de papel, uma vez montadas na Terra, fica mole, absorve umidade, cai, fica uma coisa droopy, assim, sem nenhuma expressividade. Mas a ação isomórfica das forças em gravidade zero dá uma presença que as folhas de papel só podem ter sob a ação dessas forças, né? E a própria estrutura também, eu sei, Guto, que você se interessa muito por questões aéreas, né? Um aspecto disso que é interessante também é o fato de que há uma enorme turbulência na Estação Espacial Internacional. Se você pensar o tamanho da estação, ela é mais ou menos o tamanho de um estádio de futebol. É um troço realmente muito grande. E há uma enorme turbulência lá dentro, invisível, evidentemente, porque é a turbulência do ar. É claro que tem que haver ar, porque senão os astronautas não sobrevivem. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que trazer o oxigênio, né? Você tem que forçar o oxigênio para entrar, e você tem que tirar o gás carbônico constantemente ao longo de todo esse gigantesco ambiente. E todo esse puxar o ar e tirar o gás carbônico ao longo dessa arquitetura cilíndrica, fundamentalmente cilíndrica, né, produz uma turbulência que é muito particular. Então, no meu vídeo, no meu filme, você vê a obra, ela tem esse anteparo, né, que interage com o ar, e ela tem essa estrutura central também, né? Então ela vai dançando, ela faz uma coreografia que segue essa invisível turbulência dos corredores, né, da estação. Eles encomendaram uma peça para você ou você que propôs o telescópio? Olha, eu diria que é mais como uma dança, né? Não tem assim numa dança não tem uma pessoa que leva a outra, né? Então a situação da residência, porque eu morei na França um ano na época, né? Entre 2006 e 2017 eu morei lá, então você conhece as pessoas, você vai, acho que uma conversa leva a outra e você vai aos poucos articulando o projeto, né? Mas eu fiquei 3 anos em residência. E nesse período a França não tinha astronauta, né? Porque a União Europeia ela trabalha
de maneira coordenada, né? Não é que nem os Estados Unidos, que tem vários astronautas. A União Europeia trabalha. Então, às vezes, vai um astronauta italiano, às vezes vai uma italiana, um alemão, etc. Vão vários, né? Nesse momento, a França não tinha. Então, aí demorou mais 7 anos de treinamento em cima dos meus 3. Né? É um processo, né, que você não pode nem antecipar nem controlar. É por isso que eu digo que é uma dança. É quase como o telescópio anterior, né? Você vai navegando as turbulências da estação, como a vida um pouco mesmo, né? E você já está nesse meio, né? Então facilita. Você já está no meio científico, assim, ajuda bastante. Você tem crédito, né? Bom, aí eu não caberia a mim dizer, né, Guto, mas eu agradeço as suas amáveis palavras. Não, mas é verdade. Guto, quando você fala de crédito, você está se referenciando a alguma coisa que aqui no Brasil talvez seja um pouco mais difícil, que você tenha que... O que você quer dizer quando fala disso? Ele mostrou 2 livros e são 40 anos de produção. Isso é crédito, né? Realizações e originais, né? Isso é crédito. E depois ele é bolsista de instituições, né? Ele está num meio favorável, né, para ele realizar esse tipo de projeto. Né? Acho legal. Mas você acha que esse tipo de coisa é um pouco mais difícil se você fica no Brasil? Se você não faz essa articulação internacional, se não se lança nas... Tem bolsistas, tem artistas residentes, é que lá eu acho que a concorrência é maior, né? Deve ter mais disputa pelo dinheiro, mas acho que é mais uma coisa de ter um projeto e perseverança, né? E aí vai sorte, né? O Eduardo é um cara que teve sorte, ele foi para lá na época certa, já foi com essas questões, né, claras e que norteiam ele até hoje. Então, tudo isso ajuda muito, né? Vai fora o talento dele, né, e essa curiosidade por áreas novas da arte, né, que é biologia. Botânica, você fez um trabalho no Itaú, né, que envolvia botânica, que você está com uma árvore, uma plantinha assim, que era iluminada por... Sim, mas o que estava em jogo ali naquele trabalho, que é de 94, o Teleportando um Estado Desconhecido, era mais a questão da ação à distância, né? Porque quando eu começo a desenvolver a telepresença em 86, a telepresença ela se diferencia da arte das telecomunicações, porque as artes das telecomunicações, bom, hoje tudo é telecomunicação, aqui estamos nós, né? Mas, num dado momento, nos anos 60, 70, e particularmente quando a coisa realmente ganha bastante dinamismo nos anos 80, o uso das telecomunicações pelos artistas, nessa época pré-web, né, se caracterizava essencialmente pelo envio, a recepção, possivelmente a transformação e o reenvio de imagem, som e texto, seja por fax, seja por slow scan TV, seja por que meio que fosse. Então, nós estamos falando de envio e troca de imagem, som e texto. A telepresença, quando começa em 86, ela adiciona uma dimensão material às telecomunicações, né? Então, como é que você produz não só a troca de imagens e de som, mas como é que você produz ação à distância? Então, essa obra, Teleporting an Unknown State, teleportando um estado desconhecido, ela estava interessada nisso, ela estava interessada em como é que você podia, você estando em... bom, a obra está em São Paulo, tá? Mas vamos dizer que você está em Tóquio e você pega a luz do céu de Paris e você envia para uma planta em São Paulo, você mesmo estando em Tóquio. E aí a planta recebe aquele stream de fótons, e com isso ela faz fotossíntese, porque ela está no escuro. Você
vê a planta recebendo e os participantes na internet também observam o processo todo. Então, para mim, ali, o foco era mais a ação à distância, né? E a planta só poderia sobreviver se todos participassem. Então, você tinha esse drama, né, do horizonte da vida ou da morte na mão dos participantes na internet, uma espécie de Facebook botânico, se podemos assim dizer, antes da época. Né? Quase um teletransporte, né? Exatamente, por isso, e na verdade o título dessa obra, é interessante que você mencione isso, Guto, porque o título da obra eu criei, Teleportando um Estado Desconhecido, ele é, na verdade, um fragmento do primeiro paper, né, do primeiro ensaio científico sobre a teleportação, o teletransporte. O título do paper é bem longo e bem técnico, mas eu achei que essa primeira parte, se isolada, ficava muito poético, ficava muito interessante. E o teletransporte ele é um fato, ele é uma realidade hoje, mas o que se transporta são estados quânticos. Você não está teletransportando matéria, né? Você não está dissolvendo um objeto sólido e reconstituindo esse objeto sólido, como no famoso Star Trek, que a gente via na televisão. Não é isso. Você faz o teleporte de estados quânticos, né? E agora, inclusive, isso já está se fazendo também por satélite. Então, você já tem satélite em órbita com o qual você faz o transporte de estados quânticos, porque tudo isso está a serviço, naturalmente, da computação quântica. Né? Tudo isso está convergindo nessa direção. Então, você está perfeito em assinalar essa analogia, porque, de uma maneira muito direta, eu criei o título dessa obra pensando justamente nesse teletransporte de fótons, que são partículas sem massa, né? E o fiz me apropriando de um fragmento justamente do título do primeiro paper que anuncia o teletransporte de estados quânticos. Arthur Matucci, você, de certa forma, estava fazendo trazendo, né, a alterciência, dizendo que existe uma evolução na ciência que passa pela imaginação, mas você também no seu discurso trouxe bastante eu não sei, eu posso chamar de um certo ativismo, né? Um ativismo, um projeto político na sua crítica. E aí eu queria saber como é que você vê assim esse tipo de trabalho que é representado aqui pelo Eduardo Kac. Como você vê isso? Você tem algum tipo de análise que poderia dizer que talvez o Eduardo Kac acredite muito na ciência e que a alterciência seja outra coisa ainda, ou você acha que existe alguma convergência? Se você acha que tem convergência entre a alterciência e esses projetos do Eduardo Kac. Eu não sei, enquanto o Eduardo falava e dialogava com o Guto, eu estava sendo estimulado a todo momento, né, a pensar, a refletir, né. Eu acho o trabalho do Eduardo, essa questão do gravitropismo, se eu estou falando certo, né, ou da poesia feita com luz, de todas essas questões da linguagem, eu acho muito legal. E ao mesmo tempo, assim, ele é um realizador, né? Ele é uma pessoa que consegue levar o trabalho até um ponto de realização, de produção, de disseminação, mas, ao mesmo tempo, ele também trabalha com a linguagem. Quer dizer, quando ele acabou de falar que ele captura um fragmento de um título de um trabalho científico, né? Então, para mim, ele trabalha a todo momento com a linguagem, né? Assim, os títulos dele. Ele trabalha com conceitos. Então, a realização do trabalho dele nasce de um conceito, né? Eu acho que a mesma coisa
de um certo modo, um pouco diferente, pode ser dito do trabalho do Guto, né? De que, de repente, ele mostra uma estrutura assim tecnológica e termina com luzes que são captadas, né? Então, assim, é um trabalho que chama a atenção para o lado do cosmos, mas, ao mesmo tempo, é feito com objetos assim relativamente simplórios, né? Ou como o Eduardo faz um trabalho que é um telescópio feito com uma folha de papel. Então, eu acho muito bom. Eu acho que a ciência, como a ciência se constrói hoje, eu acho que tem um valor positivo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a ciência tem uma retórica. Essa retórica atinge a todos nós, né? A retórica da conquista espacial, como se nós estivéssemos vendo a última palavra em conquista espacial, que agora eles chegaram em Júpiter e tudo mais. Mas eu acho assim, que se você vê o que está acontecendo na Terra, assim, você fala assim, bom, para que chegar em Júpiter? Para que você quer saber se existe vida em outros planetas, se a vida que está aqui em volta de você não enxerga? Que você não é capaz de valorizar? Você não é capaz de valorizar um animal, uma planta, o planeta, sabe, um morador de rua? Por que está tudo caindo aos pedaços e a ciência está se desenvolvendo cada vez mais? Eu acho assim, na verdade, assim, uma grande parte da humanidade é feita de grandes idiotas, né? Nós somos, de um certo modo, os grandes idiotas, os grandes incapazes e tudo mais, né? Nós somos totalmente incapazes, nós somos totalmente anticientíficos. Se a ciência quer dizer alguma coisa, o ser humano é anticientífico. Então, eu acho que essa questão da imaginação, da espiritualidade, desse conceito que está surgindo, que chama o mundo imaginal, que é esse encontro o autor chama de alma, né? Mas, para mim, é um potencial espiritual do ser humano. Com a linguagem e com a poesia, entendeu? E com o conhecimento xamânico, o conhecimento indígena, o conhecimento ancestral, e com o respeito e dignidade à vida humana, entendeu? Uma coisa que eu desafio a ciência pensar que os animais, os seres humanos e talvez futuramente as máquinas, os robôs, eles teriam identidade, sabe? Eles teriam direito. A ciência, com a pretensão de objetividade, ela não enxerga que o ser humano tem direito? Ela não enxerga que um ser vivo deveria ter direito à dignidade, de ter uma vida digna? A ciência enclausura um bezerro durante os 7 dias da vida desse bezerro e acha isso racional? Entendeu? Eu acho que nós estamos no ponto de virada de enxergar que a ciência produz holocausto, que a ciência é uma ciência deformada. Entendeu? Agora, é provável que a ciência descubra a vacina contra o coronavírus, né? É provável, é desejável. A questão é quanto que vai custar essa vacina? Quais seres humanos que vão ter direito a tomar essa vacina? Entendeu? Mesmo que a vacina seja descoberta, as pessoas vão ter direito a usá-la? Vão ter acesso? E isso é uma questão científica ou não? Para os cientistas, eles falam, não, nós somos objetivos. Objetivos como? Isso é objetividade? Então, eu acho que, assim, não sei, é isso. Obrigado por me dar a palavra um pouquinho. Agora é você que está sem som, eu acho. Mesmo. Quer falar alguma coisa sobre isso, Guto? Eu acho que é muito complexo, né, esse negócio, porque a ciência não é uma, assim, são ciências, né, cientistas, né? E assim, generalizar é muito difícil. Tinha que pegar um caso, esse da vacina é muito bom, né? Ela está chegando aí, quem que vai conseguir ser vacinado?
de cara vão ser os ricos, né? E depois vai até chegar nos pobres. Até teve um concurso de economia de estudantes que era para eles desvendarem qual seria o custo da vacina. E eles chegaram a R$ 70 a cada injeção, né? Então, essa é uma luta que acho que já tem o quê? Umas 10 empresas com a vacina pronta. Então, é um caso que vai cair no mundo capitalista, mas os governos vão ter que comprar e presentear a população, né? E esse negócio do bezerro, eu não sei que caso de bezerro é esse, Arthur. Que bezerro é que é esse? Você guardou o bezerro 7 dias aonde? Acho que ele não escutou. Arthur? Não, esse negócio dos animais, o Eduardo que deve ter enfrentado polêmica, né, com o coelho dele. O Eduardo está acostumado com polêmicas, né, Eduardo? Mas olha, eu acho que a responsabilidade pela polêmica é com quem polemiza. Porque se o artista trabalha sério, tem um compromisso, tem responsabilidade, tem uma trajetória, tem uma busca, tem uma pesquisa, e não faz essa obra ou aquela obra apenas com o intuito de chamar a atenção ou de criar um estardalhaço, etc. Se o artista trabalha seriamente, como outros profissionais em outras disciplinas trabalham seriamente, quem responde dessa maneira polêmica é que tem que assumir a responsabilidade pela polêmica que cria. Então, eu acho que... Porque, na verdade, quem inicia essas polêmicas quer atribuir ao artista o papel de polemizador. Mas, na verdade, quem inicia a polêmica é aquele outro que talvez queira, na verdade, atrair atenção para si mesmo. Ou pode ser também que venha de um ponto de vista de falta de familiaridade com a lógica e com os processos da arte, porque existe isso também, né? As crianças aprendem na escola até pelo menos um certo nível matemática, até um certo nível a língua portuguesa, até um certo nível literatura, mas a exposição que as crianças têm à arte contemporânea é mínima. O entendimento de como é que o artista manipula forma, cor, textura, símbolos, etc., para produzir sentido, para comunicar emoções, etc. As crianças têm muito pouca exposição a isso. Então, crescem adultos desfamiliarizados com esse processo e, quando encontram uma obra que não se assemelha a uma pintura, tem a tendência a dizer que não é arte ou perguntar por que é. Então, voltamos um pouco a questão que, na verdade, também é de política, de diretrizes governamentais, de fazer da educação do cidadão mais completa, com música, com literatura, com arte, para que o adulto, o cidadão, cresça com uma sensibilidade cultural maior e possa contribuir também, porque, se você olhar, muitos governantes pensam que a arte é um passatempo, mas, na verdade, a arte é uma grande indústria que gera emprego, que mobiliza vários setores. Então, por exemplo, você pega um museu, sei lá, pega o MAC da USP, você tem um restaurante. Aquele restaurante, né, você vai ter os garçons, vai ter todo mundo que trabalha naquele restaurante, você tem a comida. A comida ela tem que ser trazida, então você tem o pessoal de transporte que vai trazer a comida, você tem o pessoal que prepara as embalagens, você tem toda uma rede de profissionais em torno da dinâmica cultural e econômica da arte contemporânea, que gera muito emprego, que mantém muita gente trabalhando. Então, eu acho que, havendo um melhor entendimento do valor cultural, mas também econômico da arte, e do valor da educação que traz a música, a literatura e a arte contemporânea para a sala de aula, eu acho que a gente veria uma mudança muito grande, e essa noção de essas polêmicas vazias deixariam de existir. O Arthur, obrigado pelo esclarecimento, Eduardo. O Arthur, eu estava pensando nesse negócio que você fala a ciência, né? Então, por exemplo, na Segunda Guerra tem um caso clássico que é
os cientistas nazistas que construíram, que é o liderado pelo von Braun, que construíram as bombas V1, V2, que destruíram Londres e outros lugares, eles eram do mal, né? Aí, quando terminou a guerra, eles foram abduzidos pelos americanos, mais de 100 cientistas, e deram origem à corrida espacial, né? O Saturno V, que levou o módulo lunar até a Lua, tinha no von Braun seu líder, seu chefe, né? Chefe de equipe. Então, é um caso curioso, né? de uma tecnologia que tinha uma direção bélica e foi para uma direção, digamos, pacífica ou humanista, né? O Eric está insistindo aqui, ele falou 2 vezes, sobre qual que é a posição do Eduardo K. sobre as questões de ordem política e ativismo na arte espacial. Como ele vê isso e qual que é a impressão que você tem? Olha, eu acho que todas as iniciativas, desde que trabalhadas com seriedade, com empenho, com afinco, são válidas. Uma abordagem não é superior ou melhor que a outra, né? Eu não vou deontologicamente fazer o arbítrio do que é certo e do que é errado. Cada um saberá melhor qual o seu caminho, né? Mas eu acho que a arte e a poesia precisam de múltiplas vozes, não apenas de uma única direção. Então, aquele artista que terá uma abordagem mais ativista poderá complementar aquele artista que terá uma abordagem mais lírica, ou poética, ou ecológica, etc. Eu acho que nós precisamos de todas as vozes. Sim, a Nanen Brisk está dizendo aqui do Guto, lembro muito das coincidências industriais, 1993, objetos aleatórios que se encaixam perfeitamente, abre leques de criatividade quando acontece ao acaso, vem como bênção de inspiração. O pessoal a maioria das pessoas que estão escrevendo no chat, elas estão felizes, alegres, contentes com a conversa aqui, estão mandando elogios, estão falando coisas. O Eric é o que mais pergunta. Eric, para de ver. O que o Arthur acabou de falar sobre a vida em outros planetas é exatamente o que o Flusser disse em Wesen aus der Underwelt. O pessoal está dizendo grande Matuque, sim, teve um engajamento das pessoas em relação ao Matuque. O Eric, de novo, e o Mundos Imaginários, Henri Corbin, né? Genial, estou sintonizado no Matuque, vou fazer propaganda do meu curso sobre imaginário. O Eric está dando um curso sobre imaginário. E vamos lá. O que mais? Muito fascinante, arrasaram, muito bom. Matuque, Eduardo e Guto como um trio parada dura. Paulo Zimian falando, conhecemos muito pouco sobre o universo microbiótico, a invisibilidade dos vírus, assim como conhecemos muito pouco sobre o cosmos. Do macro ao micro, estamos tateando mistérios. Maravilhoso encontro. O Ítalo Rodrigues, que estava aqui com a gente, pergunta para o Eduardo, se agora já passou o tempo, mas enfim, para as folhas chegarem no espaço e a montagem ter sido realizada, elas passaram por algum teste? Elas foram enviadas em algum case especial? Não em particular, quer dizer, folhas de papel comum são rotineiramente enviadas para a estação, assim como outros materiais que têm que ser supridos, né? Então, se leva água, se leva papel, se leva comida e se traz, digamos, o lixo, né? De lá. Então, isso é uma coisa que ocorre rotineiramente, porque tem uma impressora, né? Para você precisar imprimir um texto, um documento, você precisar... Qualquer coisa que você precisar imprimir, tem uma impressora na estação. Então, o papel está lá, e se você precisar anotar também, né? Você está fazendo alguma coisa que toma uma nota com caneta, você também pode usar o papel para isso. Então, o papel permanece
permanece útil e permanece sendo digamos, um material que é regularmente suprido à estação, como as outras coisas fundamentais para o trabalho dos astronautas. Sim. O Túlio está querendo saber da voz rouca do Guto. E a Elaine eu nunca sei dizer o seu nome, Elaine. Pavlolid. Não posso deixar de perguntar o que eles pensam das sementes que estão chegando pelos correios. Então, se vocês quiserem fazer mais uma pergunta, agora é a hora. Voz rouca, por favor, Guto, responde para nós. Voz rouca, eu não Túlio sei. Tavares perguntando. Estou tomando uns remédios para uma dor que eu tenho no joelho, ao subir a escada, e a minha doutora Isabela, ela recomendou um coquetel Molotov, assim, então eu acho que afetou a minha voz. Eu cancelei todos os meus shows, estou com essa voz de pato rouco. Espero recuperar, voltar o meu barítono, meu tenor natural. Então, olha só, eu tinha mais uma questão. O que eu queria dizer assim, é que implícito na fala de cada um de vocês, na própria obra, está uma visão de futuro, né? Nesse momento, acho que de certa forma já foi falado, mas eu gostaria de reforçar, nesse momento em que a gente está vivendo fins de mundo, mudanças climáticas, pandemia, qual que é a visão que vocês têm? Aí é uma pergunta para os três mesmo, que seja o papel da arte, principalmente em relação à tecnologia, ciências espaciais, que é o nosso tema aqui. Vocês poderiam dar uma ideia? Olha, a arte não tem apenas um papel, né? Tem vários papéis. Então, você poderia operar com a expectativa de que poderia haver uma contribuição imediata. Então, nesse caso, você perguntaria, ok, há essa pandemia, há um isolamento, etc. De que maneira a arte pode contribuir agora, imediatamente, nesse contexto? Mas a arte também ela pode nos ajudar a fazer uma transição para a próxima fase coletiva. E ela pode também trabalhar para que, uma vez que essa transição seja feita, algo diferente esteja já em andamento e pronto para aquele momento. Então, não é apenas operar com o caráter imediato, né? Eu acho que, por isso que eu falei antes dessa multiplicidade de vozes. Eu acho que há artistas ativistas que se engajam de maneira mais imediata no contexto, que é importante. Há outros que operam talvez com médio prazo e outros talvez que operem com longo prazo. Acho que a cultura, a sociedade precisa de todos. Esse seria meu ponto de vista. Você, Matuque? Bom, não sei, eu estou muito envolvido com esse projeto, né, da alterciência, porque inclusive estou dando um curso sobre isso, né, mas eu trabalho com a perspectiva da linguagem. Eu acho que a arte trabalha com a linguagem e a literatura também trabalha com a linguagem. E eu acho que tanto a arte como a literatura, como muitas formas da cultura, trabalham com a ressignificação. E essa ressignificação, para mim, deve atingir a ciência, como também deve atingir o mundo da arte. Eu conheço muitos artistas que estão totalmente isolados numa pretensa construção de uma carreira, enquanto que, sei lá, o mundo está se transformando em torno dos artistas, dos cientistas, dos escritores, entendeu? Eu acho que está tudo em transformação. E eu acho que está sendo pouco perceptível. Eu acho que muitas pessoas assim estão mais interessadas em defender um território do que em atuar de uma maneira efetiva no mundo.
entendeu? E eu já vi isso muito na USP, né? E, na verdade, eu vejo em todos os lugares. Eu acho que poucos de nós estão dispostos a abandonar a nossa própria formação, a nossa própria carreira, o nosso próprio sucesso, que seja, para investir em algo que pode causar uma verdadeira transformação. Porque a gente não quer perder o nosso lugar próprio, simplesmente. Não sei. É isso. E aí, Guto, alguma coisa para dizer sobre isso? Sim, eu como ativista, sou ativista, né? Eu sou ativista em relação às árvores de calçada, que elas são acimentadas e são estranguladas. Então, eu tenho um vídeo que está no YouTube chamado Áreas Verdes, que eu pinto canteiros imaginários de verde para chamar a atenção do proprietário para ele fazer o recorte no cimento e deixar a árvore respirar. É um vídeo que fez muito sucesso, eu repeti a dose, foi feito pelo Edson Kumazaka, que fotografou esses trabalhos que vocês viram. E depois eu fiz em Fortaleza e também na Vila Madalena, 2 árvores que foram registradas pela TV Cultura, áreas verdes. Eu acho que, como o Arthur está falando, tem hora que você sai do lugar de conforto e vai fazer uma ação poético-política. Então tem que ter uma causa, né? Tem aquele jovem sem calça, esse é o jovem com causa, né? E fora isso, o artista tem que fazer o que lhe cabe, né? Que é produzir, pensar, refletir, produzir, gerar conhecimento, gerar beleza, gerar reflexão, etc, etc. Mas acho que tem que ter uma causa. Eu queria muito cuidar da Cracolândia, mas ninguém sabe, né, o que fazer. Não pode, como é que chama? Pegar um indivíduo daquele e levar no hospital. Ele que tem que decidir se ele quer ou não ir. Então, acho que são questões sociais complexas. Precisaria mudar leis, né, mas me incomoda muito essa quantidade de sem teto, que vai aumentar muito agora, depois que vier a vacina, vai ter uma quantidade, né, de gente que vai estar desassistida muito grande. Acho que a gente vai viver uma crise social enorme. Deus proteja essas pessoas. Muito bem, gente. O pessoal continua falando aqui no chat. Grande Guto, valeu, mestre Arthur, grande Eduardo, maravilhoso, mandando a real Matuque, em tempos de pandemia, o que seria da gente sem a arte? O Rafael dos Santos Oliveira falando, essa ação de dessufocar as árvores é muito massa, muito inspirador o encontro de hoje. I love you. Bom, então eu acho assim, né? A gente está encaminhando para o final. Eu gostaria de falar que esse tipo de encontro, esse tipo de conversa é fundamental para o primeiro workshop de ArtStat no INPE, que afinal são artistas, tem vários cientistas também fazendo, mas a maioria são pessoas ligadas às artes, que estão lá aprendendo a fazer satélite, e essas discussões subsidiam, né? Inspiram, subsidiam, dão margem para que essas pessoas possam pensar nas suas missões, as missões do ArtSat. Vai ter essa competição no ano que vem do Cube Design, então a gente está com esse primeiro workshop de ArtStat, a gente está querendo preparar alguns artistas para participar da competição, e a diferença é que ele não pode chegar lá só com um projeto de satélite, de nanosatélite, apesar de que é um nanosatélite, mas ele tem o plus, que é a criação conceitual de linguagem, político-poética, enfim, essa é a razão
da gente estar fazendo esse workshop com tantas discussões e debates. Se vocês querem falar mais alguma coisa, essa é a hora. Obrigado, Obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Grande prazer. O prazer é nosso, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado. Pessoas mais interessadas em manter posições, o pessoal continua falando, mas não tem nada assim bem específico. A Maria Goretti fala, esse vídeo do Guto é um verdadeiro manifesto ecológico, onde cabe não só uma reflexão, mas uma performance. A Nicole diz, Matuque, pessoas mais interessadas em manter posições que transformar a realidade. Concorda com você. Bom, enfim. Eduardo K., a gente vai fazer essa última pergunta, então. Qual é o seu projeto atual? O que você está fazendo agora? Muito cedo para falar nisso. Voltaremos a esse assunto numa próxima oportunidade. Numa próxima. Então tá, galera, agradecendo muito. Gente, curte lá o canal. Quem não curtiu ainda, por favor, curte. Vai lá e põe o seu positivo para os robozinhos entenderem, como diz o Ítalo. Agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado por essas quase 2 horas que passamos juntos. Eu também. Espero que vocês todos tenham Podemos sair fora? Poder. Tchau, Kaki. Tchau, Arthur. Tchau, Ítalo. Adeus, gente. Bye, bye. Curta lá, gente. Bye, bye. Tchau, Fabi. Tchau, Eduardo. Obrigado. Foi um prazer. Tchau. Prazer é meu. Vamos chamar você para mais outras. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Curte lá.